Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Um vídeo de análise rápida aqui de um filme que conseguiu evoluir, mas ao mesmo tempo poderia ter sido melhor. Não foi o melhor possível. Apresentou, tem demais, mas apresentou de menos. Que é o filme Círculo de Fogo, A Revolta. No caso, no filme original, Pacific Rim Uprising. O segundo filme a parte 2 do filme Círculo de Fogo. Que pra quem não conhece, se trata do quê? É um filme onde abriu-se uma fenda extradimensional. Como assim extradimensional? Porque dá acesso a uma outra dimensão, um lugar que tem acesso a outro. Abriu uma fenda dimensional extradimensional no lugar que é conhecido como Círculo de Fogo do Pacífico. Esse aqui é do primeiro filme. Eu tô falando de sinopse do primeiro filme. A história do primeiro filme, né? Círculo de Fogo do Pacífico, onde saíram criaturas grandes para um caramba, que são conhecidas como o mesmo, que é um conceito já antigo do cinema, da cultura pop em geral, que são os kaiju, ou na tradução, monstros gigantes. Kaiju significa literalmente monstro gigante, ou só gigante, eu não lembro agora, eu acho que é monstro gigante. Então surgiram kaijus, começaram a anotar a terra, destruir tudo e tal. Aí os governos, né, começaram a atacar com poder militar e tal, só que não adiantou bosta nenhuma. Aí o que eles fizeram? Esse mundo inteiro está sendo destruído, eles fizeram uma coisa rara chamada ajudar, chamada pensar como seres humanos, e eles criaram o projeto Jaeger, na escrita, né? Vai ficar melhor entender. Jaeger, que é um nome alemão, se eu não me engano, significa caçador. O projeto Jaeger, que foi um projeto para criar robôs tão grandes quanto os kaijus, para bater de frente com os kaijus. Só que eles tentaram um projeto lá, onde precisava de 2 pessoas para comandar esses robôs, através de uma ligação neural. Eu prefiro que vocês vejam um filme, para não dar spoiler de tudo. E dentro disso tudo aí, eles começaram a derrotar esses kaijus e tal, onde eles criaram organizações para isso, etc. E nessa mesma premissa, nessa mesma linha de raciocínio, nós temos Pacific Rim Uprising, ou Círculo de Fogo, A Revolta, a segunda parte desse mesmo filme. Nessa segunda parte, ela é linear à primeira, ou seja, você passa literalmente depois da primeira, com os eventos ocorrendo e tal, onde agora depois que no primeiro, onde a fenda do Pacífico foi fechada, onde eles literalmente lançaram uma bomba na outra dimensão, na dimensão que estava mandando os kaijus, eles lançaram uma bomba e ferrou com todo mundo, ao menos é o que se pensava. Onde os monstros agora voltaram à ativa e tal, mas o mundo já estava preparado porque ainda tinham os Jaegers, novos Jaegers, né, não é o mesmo do outro filme. Tem vários Jaegers novos com tecnologias novas e tal. Tá, esse aqui foi sinopse, mas o problema desse filme é que foi um filme que muita gente não gostou muito. Por quê? Porque o pessoal tem uma péssima mania de achar que um robô, que mecanismos inteligentes, móveis, tem que se mover pesado, que é o caso do primeiro filme. O primeiro filme é espetacular, ele é simplesmente espetacular. Muitas pessoas não gostaram do segundo filme porque os robôs têm uma locomoção mais leve. Eles se locomovem de uma maneira super livre e tal. Não é o primeiro, que é aquela coisa mais mecânica, mais pesada e tal. Aí tá. Fica falando que o filme tem muito isso, tem muita acrobacia, tem muita cena mais Power Ranger, que pra falar a verdade é a inspiração do filme, até onde eu sei, vem dos Power Rangers. Então, tipo assim, ficou uma coisa muito circense, por assim dizer. Aquela coisa muito bonita, mas sem aquela história profunda como a do primeiro. O que eu tenho a dizer é que eles estão, em certo sentido, certos. Sim, estão certos. Apesar do filme não ser ruim de forma alguma, ele tem muita coisa
pendente, porque a história é legal, ela consegue contar, ela consegue continuar a história. As coisas mudam, não é? Apesar de continuar com a mesma história, tem mudanças, passa tempo depois, mas passou acho que um ano depois do primeiro filme, mas tivendo mudanças legais, mas ao mesmo tempo o filme não consegue desenvolver a melhor parte dele, os Jaegers, a luta com os Kaijus. Por quê? O filme, pra falar a verdade, ele cria boa parte da história dele. Como eu disse, ela segue linearmente a primeira. Então ela pega todas as informações do primeiro, passa pro segundo. Só que o filme se torna algo muito mais científico do que aventureiro. Porque o primeiro filme tem ação, tem aventura e tal. Só que o segundo filme é muito mais científico do que aventureiro. E isso acaba quebrando um pouco, porque quiseram continuar a história da mesma pegada do primeiro, só que adicionaram outras coisas e tal, mas acabaram jogando o filme pro lado que ele não deveria. E isso ficou pendente porque o filme tem muito mais a apresentar, se olhar pelas entrelinhas, mas ele acaba apresentando muito mais história do que somente ação. A ação vem em poucos momentos, e a ação dos Jaegers, pra falar a verdade, só acontece no final. Tem alguns momentos no meio do filme que tem isso realmente, o filme arrasou nisso, mas a parte mais empolgante acontece realmente no final. Parte mais empolgante que eu quero dizer é realmente que dá aquela empolgação no máximo, acontece mais no final. Mas tipo assim, o que o filme pecou foi história demais e ação de menos. Não que a história não importasse, mas acabaram desequilibrando um pouquinho, o que o primeiro faz com bastante força. O primeiro equilibra muito a questão Jaeger, a questão dos kaijus e tal, dos kaiju no caso. Mas uma coisa que eu tenho a dizer é que esse filme ele não é ruim, mas ele teve uma evolução ótima, porque o robô se movimentando de uma maneira livre não é problema, isso não é problema nenhum, para ser sincero, mas isso mostra evolução. Mas o maior problema desse filme foi pegar a memória afetiva do primeiro, pegar o melhor do primeiro e jogar pro segundo, o que ficou muito mal desenvolvido. Apesar de ter ficado legal, ficou muito vago, ficou muito superficial, não teve muito mais a mostrar além disso. Então o que eu tenho a dizer é que é um excelente filme, mas que como é que eu posso dizer? Que não tem tudo que deveria. Eu tô fazendo essa análise aqui tanto para recomendar o filme para vocês, quanto para deixar minha crítica mesmo, né? Deixar minha análise sobre o filme, que poderia ser muito melhor do que foi apresentado. Ele realmente poderia ser muito melhor do que foi apresentado, mas ele não deixa a desejar. Ainda assim, só tem ótimas cenas, tem cenas incríveis, mas ele não faz jus ao primeiro porque não é muito equilibrado. É história demais, ela importa, mas é muita história para pouca ação. Eles deviam ter equilibrado melhor e não utilizaram toda a informação desse universo do Zig, desse universo de Círculo de Fogo para construir o segundo filme. Então acabou baixando um pouquinho o nível de história, o nível de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo é um filme ainda assim realmente bem interessante, principalmente na primeira luta contra esqueci o nome do Tiger lá, parece um Tiger diferenciado, mas isso aí é spoiler demais, eu prefiro que vocês assistam. Mas isso aí ficou minha análise aqui /crítica a Círculo de Fogo, a Revolta, que é um filme que eu particularmente amo. Eu amo os dois. O segundo eu amo mais porque é uma questão tecnológica evoluída e fica, tipo assim, fica mais maneiro. Mas em questão de fazer jus ao universo que o filme se passa, ele é mais fraco, ele é um nível mais fraco. Beleza, isso aí, mas assistam, porque de qualquer jeito vale muito a pena. É isso aí, espero que vocês tenham curtido, compartilhem, né? Como sempre. E se quiserem deixar a contribuição, a doação do Pix, eu tô fazendo aqui
para ajudar o desenvolvimento do canal. Ele vai ser exclusivo pro canal. O Pix tá na descrição do canal, é só ir no nome do canal e clicar lá que tá a descrição do canal e tá o Pix lá para quem quiser ajudar. Não é obrigatório, não é membro, não tem nada a ver com isso. É simplesmente uma doação que eu peço a vocês para ajudar do canal. Beleza? É isso aí, valeu.